nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este estudo sobre o livro do Deuteronômio que estamos fazendo. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos acompanhe nesta nossa jornada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã, a este nosso momento, então, de estudo e aprofundamento sobre o livro do Deuteronômio. Hoje falaremos sobre o segundo discurso de Moisés, que segue do capítulo 4, versículo 44, ao capítulo 28, versículo 68. Bastante grande esse segundo discurso de Moisés. O início é bem caracterizado com a fórmula típica do Deuteronômio. Esta é a lei que Moisés propôs aos israelitas. Capítulo 4, versículo 44. O autor situa os discursos fazendo memória da tomada de posse de alguns territórios. Do capítulo 4, versículo 44, versículo 49. Moisés toma a palavra e apresenta os 10 mandamentos. Capítulo 5, versículo do 1 ao 21 de Deuteronômio. É a lei proclamada, resultado de uma aliança atual com o povo. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Capítulo 5, versículo 2. O povo, atemorizado, promete cumprir tudo o que o Senhor falar a Moisés. Capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33. Pois a finalidade da lei é a obediência. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 25. Israel é admoestado contra a apostasia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 11. As bênçãos são decorrentes da obediência. Deuteronômio capítulo 7, versículo 12 e até o versículo 12 ao versículo 16. A lembrança do êxodo é motivo para confiar na promessa de auxílio contra os inimigos. Capítulo 7, versículo 17 a 26. Por isso, o povo é exortado a fazer sempre a memória dos benefícios do Senhor. Deuteronômio 8, versículo 1 ao 20. Moisés lembra também as murmurações e infidelidades dos israelitas. Capítulo 9, versículo 1 ao 29. Fala das segundas tábuas da lei. Capítulo 10, versículo 1 ao 11. Exorta a obedecer. Capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 12 ao capítulo 11, versículo 12. E fala dos benefícios da bênção. Deuteronômio 11, versículo 13 e 25. Que são a bênção para os obedientes e maldição para os infiéis. Deuteronômio 11, versículo 26 e 32. O Deuteronômio indica um único lugar de culto. É o capítulo 12, versículo 1 a 19. Expõe a lei acerca de comer carne. No capítulo 12, versículo 20 a 32. As argumentações contra a idolatria. Capítulo 13, versículo 1 ao 18. A lista dos animais puros e impuros. Capítulo 14, versículo 1 a 21.
Os dízimos destinados ao serviço do Senhor. Capítulo 14, versículo 28 e 29. As leis sociais sobre o ano da remissão. Capítulo 15, versículo 1 a 11. E remissão dos escravos. Capítulo 15, versículo 12 e 23. São retomadas as conhecidas festas da Páscoa, de Pentecostes e dos Tabernáculos. Capítulo 16, versículo 1 ao 17. Moisés fala sobre os deveres dos juízes. Capítulo 16, versículo 18 a 22. O castigo da idolatria. Capítulo 17, versículo 1 ao 7. O julgamento de questões difíceis. Capítulo 17, versículo 1 do 8 ao 13. As leis e prescrições são bem variadas. A eleição e os deveres de um rei. Capítulo 17, versículo 14, 20. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 18, versículo 1 ao 8. As proibições das abominações das nações. Capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. É típica a promessa de um grande profeta. Capítulo 18, versículo 15, 22. O tema da cidade de refúgio, a quem se destinam os privilégios destas cidades, é retomado no capítulo 19 a 21. Tudo isso eu estou dizendo sempre de Deuteronômio. Não me esqueça disso, tá bom? Cita ainda as leis acerca da guerra. Capítulo 20, versículo 1 ao 20. E a expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Capítulo 21, versículo 1 ao 9. Outros temas são mencionados, como as normas acerca da mulher prisioneira. Capítulo 21, versículo 10 a 14. Do direito do primogênito. Capítulo 21, versículo 15 e 17. Dos filhos desobedientes. Capítulo 21, versículo 18 e 21. Os cadáveres no patíbulos. Capítulo 21, versículo 22 a 23. Da solidariedade com o próximo. Capítulo 22, versículo 1 ao 4. São abordadas leis acerca das vestimentas do homem e da mulher. Capítulo 22, 5, 12. As penas de diversos pecados cometidos para com mulheres. Capítulo 22, versículo 13 a 30. Sobre pessoas que são excluídas das Assembleias Santas. Capítulo 23, versículo 1 ao 14. Além disso, trata-se de leis acerca de fugitivos, prostitutas, usura e votos. Capítulo 23, versículo 15 e 25. Acerca do divórcio, dos penhores, dos ladrões e da lepra. Capítulo 24, versículo 1 ao 9. Os trechos seguintes falam das leis dos empréstimos. Capítulo 24, versículo 10 e 13 a 13. Da caridade para com os pobres, os estrangeiros e os órfãos. Capítulo 24, versículo 14 e 22. Da pena de açoites. Capítulo 25, 1 ao 4. Da obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Capítulo 25, versículo 5 ao 12. Dos pesos e medidas justas. 25, 13, 16. Relata a respeito de Amaleque, que será destruído. Capítulo 25, versículos 17 e 19.
Ademais, há leis que dissertam acerca das primícias da terra, capítulo 26, versículo 1 ao 11. Há a oração a ser feita pelo dizimista, capítulo 26, versículo 12, 19. Então vocês conseguem ver aqui comigo quantos temas nós temos nesse segundo discurso de Moisés. Ainda temos mais algumas recomendações aqui. A ordem de levantar uma coluna e gravar nela a lei, capítulo 27, versículo 1 ao 10. Acerca das maldições que serão pronunciadas no Monte Ebal, capítulo 27, versículo 11 a 26. E das bênçãos que serão pronunciadas no Monte Garizim, capítulo 28, versículo 1 ao 14. Por fim, Moisés descreve as terríveis consequências da desobediência, isso no capítulo 28, versículo 15, 68. Este é o código do Deuteronômio, com leis para as situações mais diversas da sociedade, com vista a proteger o povo unido na mesma fé e obediência ao único Deus. Isso é maravilhoso. E melhor ainda é o fato de todas as citações bíblicas que eu acabei de mencionar aqui, você ir acompanhando uma a uma, lendo e aprofundando. E vocês vão sentindo e percebendo todos esses discursos de Moisés, a proteção e o amor que ele tinha a esse povo que Deus, então, lhe deu como guia, como mestre, para estar à frente. Peçamos, então, a intercessão de São Jerônimo, de Moisés, para que ilumine os nossos passos, a nossa caminhada, o nosso estudo também. E que nós possamos fazer de nosso estudo um momento de oração, assim como o próprio Moisés fez, diversas leis, decretos, tudo mais que foi criando ou foi falando, foi para a proteção do povo, como ouvimos aqui, para proteger o povo e unir esse povo na mesma fé e obediência ao único Deus. O nosso Deus não é diferente do Deus de Moisés, é o mesmo, porque o Deus de Moisés é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.